Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e neste vídeo eu vou falar sobre Rafael Fiziev, o próximo adversário de Charles Oliveira aqui no Brasil, né, no UFC Rio, luta principal, foi confirmada ontem, e nesse vídeo eu vou trazer uma luta do Fiziev contra o Matheus Gamrot, que foi o adversário que o Fiziev enfrentou, que mais tinha quedas no seu jogo, ele tem mais de 5 quedas de média a cada 15 minutos, é uma média muito alta, poucos nomes no UFC têm mais quedas do que o Matheus Gamrot, tem ali o Merab, né, o Anthony Hernandes, um cara ou outro, mas é muito difícil ter mais queda do que isso, então é um cara que usa muito esse jogo. E nesse vídeo a gente vai ver o Fiziev defendendo algumas quedas e como ele até evita essa aproximação das quedas, como ele troca, enfim, o que ele fez, porque na teoria o Charles poderia tentar usar mais a luta agarrada ali, quem sabe. Então vamos ver como o Fiziev lida com isso. Lembrando que nessa luta ele foi derrotado no segundo round por conta de uma lesão, né? Ele foi dar um chute, sentiu o joelho e acabou ali perdendo a luta por conta disso. Então a luta poderia ter tido muito mais rounds e a gente aproveitar muito mais, né? Mas enfim, infelizmente ele acabou se lesionando e perdendo por conta disso. Mas vamos aqui dar uma olhada, ó, como o Fiziev já troca de base, tá? Aí, primeira coisa, né? Logo no início da luta, já quis mostrar essa troca de base que ele faz bastante. Outra coisa que ele faz muito são as fintas, né? Olha como ele finta o tempo inteiro. Então ele finta chute, ele finta aproximação, ele finta a mão. Então isso, querendo ou não, já inibe muito o cara do grappling, né? Que quer aproximar, que quer grudar, porque toda hora o cara fintando, você não sabe se o golpe vem ou não. Então você fica hesitando ali, né? Então é uma estratégia muito boa. Olha lá, ele finta o golpe no corpo. Aqui ele chutou, né? Lembrando, ele troca de base e ele chuta muito dos dois lados, tá? Aqui, inclusive, ele tenta chutar o corpo e tem alguns outros momentos também que ele acaba optando por esse chute no corpo, e inclusive em um desses momentos é quando o Gamrot agarra a perna dele, né? Então, se eu, né, fosse aqui o Fiziev, eu optaria por não chutar ali o corpo, nesse caso específico, de um cara que quer te derrubar. Tá? Então ele também chuta a perna e tal, que eu acho que é mais seguro, né? A gente já vai chegar lá quando ele chuta a perna também. Aqui, ó, finta de novo, sempre movimentando a cabeça. Dá pra ver outra coisa aqui, né, mais do footwork que eu quis mostrar aqui, como ele fica na distância e ele movimenta trocando de base, tá? Uma coisa que o Adesanya faz muito, né? Caras desse nível de trocação, né? O cara fica na distância, o cara vem pra cima, ele recua, às vezes ele vai movimentar, ele não precisa movimentar sempre na mesma base, então às vezes facilita ele trocar de base, ele movimenta mais rápido trocando de base, já que ele consegue lutar nessa outra base, não tem problema. Então ele aprimora até o footwork dele sabendo lutar nas duas bases, porque ele fica muito mais fluido, né? O que é muito interessante. Aí essas esquivas característica dele, né, de chute alto, ele sempre faz esses matrix aí, né? Tem momentos até que viralizaram de esquivas absurdas que ele consegue fazer. Aqui uma postura mais diferente, né, na trocação, você vê que ele está muito mais esticado, né, os braços, mesmo a perna ali na frente, então tá bem na distância, e aí ele aproveita para jogar o jab no corpo, né, que ele tá na base de destro. Aqui um contragolpe, né, muito rápido, então tem que ficar voltando, né. O Matheus Gamrot vai encurtar, joga uma mão, vai jogar a segunda, o Rafael Fiziev já se inclina ali, né, vira de lado e já joga o cruzado de mão esquerda, né, não pegou em cheio, mas foi um bom contragolpe. Aqui, ó, mesma coisa, vou ter que voltar de novo porque é muito rápido. Ó, ele finta a mão, o Matheus Gamrot vai responder com chute baixo, ele tira a perna, né? Então dá pra ver como ele é rápido, ó. Ele finta a mão, o Matheus Gamrot devolve com o chute, ele já tira a perna certinho ali, defende bem. Ó, finta de novo. Aqui um excelente contragolpe, né? Que o Matheus Gamrot estava se defendendo bem, né? Mas ó, o Matheus avança, não pega o soco, né? Do Matheus com a mão da frente. O Fiziev já joga um no corpo, que passa raspando, não pega. Joga a segunda, pega limpo no corpo, né? E joga em cima também, ó. 3. Mas olha a velocidade, né? Que aqui eu fui devagar. Olha a velocidade. Responde muito rápido, né? 3 golpes. Aqui a gente tem mais momentos dele fazendo a sua movimentação, trocando de base, né? Olha lá, ele vai para um lado, volta, troca para o outro. Então isso é que assim, às vezes quem não nunca treinou ou às vezes fez um sparring, né? Porque às vezes só treinar também não adianta. Se você nunca fez um sparring, você não sabe como dificulta o cara na sua frente ficar trocando de base, porque você está acostumado com uma coisa, né? Você tá vendo a mão da frente aqui e tal, não sei o que, então você tá preparado para aquilo. O cara tá movimentando, beleza, você tá seguindo. O cara pega, troca de base, a mão que tava colada em você já não é essa, é a outra. Só que se você prestar atenção nessa, às vezes a mão forte do cara é essa que vem de trás. Então, tipo, você embanana muito. E ele faz isso o tempo inteiro. Então, ele anda para cá, troca de base para cá. Fora as pernas, né? Porque às vezes o cara chuta forte com uma perna, então você tá prestando atenção aqui. Aí ele joga a perna para trás, mas ele te chuta com a da frente. Então, fica embaralhando o tempo inteiro ali, né? De que lado que vem? É muita informação. Então,
quem tem essa condição, essa habilidade de trocar de base, né, realmente dificulta demais pro adversário, né, que é o que eu citei de exemplo, o Israel Adesanya é exatamente igual, ele luta praticamente da mesma qualidade, estando de uma base ou em outra, né? Ou de destro ou de canhoto, ele chuta igual, com a mesma potência, com a mesma velocidade, então é muito difícil, tá? É muito difícil. Se já é difícil lutar contra canhoto, é mais difícil ainda se lutar contra o cara que troca constantemente, né? Continuando, tem a Valentina Shevchenko também, né? Ela também consegue fazer bastante isso. Olha o nível dos trocadores, né? A Adesanya, a Valentina e aí o próprio Fiziev. Então, aqui a movimentação que eu falei, aqui, ó, de novo, troca de base, ó, e ele já troca e já avança batendo, né? Então, ó, ele tá aqui, ele troca para canhoto e ele mal trocou para canhoto, ele já avança, joga o cruzado e o direto. Então, você vê como é complicado, porque se você presta atenção, ele tá de canhoto. Então, beleza, você sabe que a mão, essa aqui, né, essa mão aqui é o jab. Então, você tá prestando atenção aqui, fala, bom, o jab pode vir aqui, tem que tomar cuidado com essa mão forte. Do nada que ele faz, ele troca e já vem jogando, mudou, né? A mão da frente é essa agora. Então, ele vem cruzando e essa mão que era o jab, que você estava preparado mais para um jabzinho, ela foi para trás e virou direto. Então, do nada, de jab virou a mão forte, né? E aí o Ganrot já tenta ir para queda e o Fiziev, olha outra coisa aqui, olha a elasticidade desse cara, olha isso, olha o que o Matheus Ganrot faz, olha a altura que tá a perna do Fiziev e ele não toma queda. E o Matheus Ganrot ainda muda a postura, segura aqui com a mão, empurra lá para cima, fala, cara, eu vou te derrubar. E olha isso aqui, não derruba, ele saltita, consegue ficar em pé e ainda gira pro centro do octógono. Então assim, é um cara que tem muita elasticidade, né? Aqui, se fosse 90% da população, já tinha sentido ali virilha, quadril, tudo, né? Então é um cara muito flexível, né? Ó, de novo, troca de base, constante, ó lá, footwork. E você vê, de novo, ó, ele troca para um lado, troca para o outro, e aí do nada ele pega e já chuta. E aí ele já pega e volta. Ó lá, basta de movimentação. Isso aqui eu gostei de deixar, e tem vários momentos assim, porque ele é um cara que não necessariamente quando o cara vem, vou parar e vou trocar porrada franca aqui. Não, ele sabe que ele é técnico, então ele não precisa fazer esse concurso de macheza de parar, aceitar o golpe e devolver, coisas que o Justin Gaethje gosta de fazer, né? Então por isso que o Justin Gaethje acaba tomando mais golpe, acaba tendo resultados às vezes nocautes e tal, knockdowns, e o Fiziev não tanto, porque ele é mais técnico do que o Gaethje, ele é mais refinado, apesar de ter perdido pro Gaethje uma luta foi muito parelha, muita gente discutiu, e a outra ele pegou com pouco tempo. E também não é só isso, né? A questão do casamento de jogo, enfim, tem vários detalhes, né? Mas comparando trocação, por mais que o Justin Gaethje seja meu lutador favorito, vocês já sabem disso, já falei várias vezes, o Fiziev é bem mais técnico, bem mais completo, né? Então, tem essa diferença de estilo. O Gaethje, ele aceita mais golpe, né? Ele acaba parando, ele gosta de tomar, mas para acertar o dele de volta, porque ele tem muita potência. O Fiziev não. Né? Ele vê o cara vindo, às vezes ele tenta o contragolpe, mas muitas vezes ele faz isso. Ele movimenta para trás, gira, troca de base, respira, tal, vai trabalhando ali de pouco em pouco, vai capitalizando, vai fintando. É um cara muito mais cerebral nesse sentido, né? Ó, mesma coisa aqui, você vê que ele ia avançar, não deu, beleza, recua. Aqui um excelente low kick, né? Ó, chuta muito bem a coxa, tira até o apoio do Ganrot. O Ganrot foi rápido, girou, já ficou em pé. Aqui foi uma boa aproximação, né, do Matheus Ganrot, ó, ele cruza e joga a mão, e aqui era um contragolpe de esquerda do Fiziev, né, ó, só que acaba não pegando tão bem. O braço dele não é tão comprido, né? Ó, mais uma tentativa de queda do Matheus, e é a mesma coisa, olha como o Matheus é rápido na queda, olha como ele gruda bem na perna, olha onde ele levanta a perna, olha aqui o pé do Fiziev. Qualquer outro lutador aqui tinha tomado a queda, assim como muitos tomam as quedas do Ganrot, só que o Fiziev consegue ali, ó, olha isso aqui, olha a distância que tá, olha o pé do cara aqui, olha, e ele fica em pé, bate na grade ali, continua ficando em pé, o Ganrot puxa, vai derrubar, o Fiziev consegue ficar de joelho, e aqui falta um segundo, né, aqui já não muda muita coisa. E aí fica ali sentado e aí já acabou o round, né, de qualquer jeito. Então não chegou a contar essa queda, né, porque não chegou de fato a derrubar, né, tava nessa disputa aí, então não contou. Aí o segundo round durou pouco, né, porque teve a lesão, mas ó, chute belo no corpo, o Ganrot gruda de novo, tenta derrubar, o Fiziev faz força, ó lá, defende muito bem, né, pesa o quadril, joga lá atrás, ó, vai tomar queda, ele bate o joelho no chão, aqui ele fica de lado, fica nessa briga, ele vai pra grade, o Ganrot fica nas costas. Aqui é uma posição que talvez, se fosse o Charles, poderia já tentar passar gancho, pegar pescoço, né? Então são momentos aqui, são detalhes que às vezes o Charles poderia, de fato, aproveitar, né? Aí o Fiziev fica ali, consegue ficar em pé, ele é bem forte, né?
vai tentando estourar ali a pegada, né? Tirar aquela mão direita do Ganrou e fica de frente, os dois voltam a trocar. E aqui é o momento da lesão, né? Ele vai dar um chute simples ali no corpo de perna direita e sente a perna esquerda, a perna de apoio. E aí ele já se joga porque sentiu muito o joelho, dói, né? E aí ele só se fecha porque ele sabe que o Ganrou vai pra cima, né? O Ganrou dá um soco ou outro, o Herb Dean para a luta. Então, basicamente, infelizmente, essa luta acabou por conta dessa lesão. Então, o que a gente consegue perceber aqui nesses momentos todos, né? O Fiziev, ele finta muito, né, com os golpes de mão, chute, até mesmo essa aproximação, também fintando o golpe no corpo ou na cabeça. Ele usa muito essa finta para ver a reação do adversário, para aí sim ele jogar os golpes dele. Como eu falei, ele é bastante técnico, né? Ele tem essa movimentação, esse footwork muito fluido, né, para qualquer lado que seja, e até trocando de base, e logo que troca de base ele já consegue atacar. Então ele deixa o adversário muito apreensivo, né, do que vai acontecer, justamente por conta dessa velocidade, esse timing dele. Ele evita bastante golpe nesse footwork, então necessariamente ele não precisa bloquear, né? Ele, nessa movimentação, nesse controle de distância que ele tem, ele evita muito golpe também. Ele tem essa defesa de queda muito boa, porque ele é muito forte, ele é mais baixo geralmente que os adversários, como ele é mais baixo que o Ganrou, então já é mais complicado você derrubar ele. Mesmo você pega a perna, ele tem essa elasticidade aí, então ele consegue ficar em pé, ele é ágil, ele consegue saltitar, ele vai até a grade. Se derruba ele como derrubou, ele vai até a grade, usa a grade de apoio, levanta, fica em pé de novo. Então, assim, é um cara bem encardidinho, um cara bem chato. Dá pra ver que ele joga bons contragolpes, então se você ficar entrando reto nele ali de frente, né, você pode tomar contragolpe, né, que ele sai de lado jogando esses cruzados. Então, assim, tem realmente muito footwork, muita defesa de queda, muita variedade na trocação. É um cara calmo, né, você vê que ele não necessariamente aceita a briga e vai pra briga ali, não precisa disso, né, já que ele é técnico, né. Geralmente o cara que aceita mais ir pra briga é o cara que talvez é um pouco menos técnico, que quer ir pra loteria, né, pra igualar o nível com o adversário, vai pra briga. Mas como o Fiziev tem muito recurso, ele não precisa optar tanto por isso, né. Às vezes, lógico, o cara vai cansando um pouco, ou depende do que acontece na luta, ele aceita momentos ali de trocação mais franca, mas não tem necessidade no caso dele, porque ele consegue capitalizar de forma mais inteligente, né. Então é isso, tá? Esse é o estilo dele. Como deu pra ver, o Ganrou conseguiu ali uma vez ou outra grudar, teve um clinch ou outro, chegou aquela queda ali, momento que ele foi pras costas, então momentos que se fosse o Charles, talvez tivesse capitalizado melhor ali. Tá? Mas realmente foi o que eu falei, são poucas brechas para o jogo do Charles encaixar ali, né? Talvez o cansaço, como eu falei, que às vezes o Fiziev dá uma desgastada, talvez esses momentos ali de tentativa de queda, de pegar alguma oportunidade, mas no geral é difícil, né? Ainda mais se for na trocação, tá? Trocação aqui, o Charles obviamente pode ganhar, todo mundo tem chance, mas só trocar com o Fiziev deu para ver o nível dele aqui, né? Velocidade, noção de distância, variedade, então é muito complicado. A chance do Charles maior, com certeza, vai ser tentar a queda e ali embolando ali, né? Se pegar as costas ou alguma coisa do tipo. Só na trocação pura pode ganhar, mas, cara, é muito mais difícil. Mas é isso, comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Eu trouxe essa luta mais específica porque é um cara que gruda, que derruba, mas eu posso trazer também algumas outras, né? Que eu acho que essa faz mais sentido, já que na teoria, o melhor ponto do Charles e talvez a melhor estratégia seja o grappling, né? De alguma forma chegar no momento ali do grappling. Mas é isso, comenta sua opinião aqui embaixo, o que você achou, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!